Alguns mortos recusam o lugar que lhes deram. Se inscreve e deixa o like, você ajuda muito o nosso canal. Vamos ao primeiro relato. Eu não era da funerária. Era o técnico que a família contratava quando queria microfone, música baixa e um telão com fotos do falecido. Cheguei pouco antes das 9 da noite com um par de caixas ativas. O mixer pequeno, 2 microfones, sem fio e um projetor que já tinha visto velórios demais. A capela era a número 3, a menor, com vitrais azulados e uma cruz de madeira escura no fundo. O ar tinha o perfume doce das coroas e o cheiro limpo de pano molhado, como se tivessem acabado de passar um rodo no chão. A funcionária me apontou a tomada da sacristia e disse que o quadro de luz às vezes dava manha, mas que bastava desligar e ligar o disjuntor. Anotei mentalmente. Eu sabia que, em velório, as coisas dão defeito diferente. Na hora do choro, o ruído do mundo parece ganhar coragem. A família chegou em silêncio. Meia dúzia de pessoas. 2 primos trazendo um pendrive com as fotos em ordem e uma lista de canções que iam do hino da igreja a uma valsa antiga que o filho jurava que a mãe cantava na cozinha. Preparei o projetor, alinhei o retângulo de luz na parede, pluguei o pendrive no meu notebook e deixei a playlist no ponto. Tudo funcionava, até funcionar demais. O rádio do meu mixer, que nunca sintonizava nada, começou a puxar um chiado baixo, o tipo de estática que a gente associa à AM antiga. Baixei o ganho, abafei nos fones. O chiado continuou como respiração escondida. Tirei o cabo de antena, ainda lá. Respirei fundo, fingi costume. Abriram a tampa do caixão e a senhora apareceu com um azul pálido muito bem feito, o cabelo preso, um rosário pequeno entre os dedos. A filha me pediu, quase sem voz, para começar o slideshow devagar, sem textos e só as fotos. O primeiro arquivo abriu numa imagem de praia, depois um retrato dela no portão da escola, depois um aniversário com bolo simples. As pessoas sorriam de leve, aquele sorriso que morde o próprio choro. Eu contei 5 segundos por foto, deixei a valsa engatar baixinho e me preparei para desaparecer no canto, como sempre faço. Foi quando a estática ganhou forma. O chiado se juntou numa curva de frequência que parecia voz, grave, feminina, falando antes do microfone ser ligado. Olhei o LED do receptor. Estava apagado. Mesmo assim, a voz atravessou as caixas de som. 2 sílabas, rápidas, como um não. Começa. O filho me olhou. Eu fiz aquele gesto de problema técnico com os ombros e abaixei o master. O silêncio voltou, mas não completamente. Um zumbido leve continuava ali, como se houvesse alguém no corredor sustentando uma nota com a garganta. Para encerrar, puxei o cabo principal e deixei as caixas mudas. Ainda assim, a sensação de que a sala tinha ganho outra camada de som não foi embora. A filha seguiu em frente, pediu a palavra, pegou o microfone e antes que eu ligasse o canal, a voz dela saiu limpa pelas caixas e eu juro que o canal estava fechado. Olhei o medidor. 0. As pessoas ouviram, se emocionaram, agradeceram. Eu, cético por sobrevivência profissional, escrevi no bloco vazamento e dei sequência. Os pequenos defeitos começaram a se empilhar. O placar eletrônico da porta, aquele com o nome do velório, apagou por 1 segundo e voltou com uma troca de letras. O prenome da senhora virou outro, antigo, desses que a gente só vê em lápide. A funcionária disse que era software, que aquilo acontecia. Eu pensei que software não troca nome sozinho para um que ninguém digitou. O relógio de parede parou em 9h47. O ventilador de teto, desligado, girou um meio círculo e estacionou apontado para o caixão como um dedo. No telão, a sequência de fotos travou num frame que não estava no pendrive. Era a própria capela. Daquele instante, a tampa aberta, a filha de cabeça baixa e isso me fez gelar. Alguém parado atrás da cortina, ao lado da cruz. Alto,
só um contorno, como se o projetor tivesse virado câmera. Desliguei na hora. Voltei o notebook para a área de trabalho. Tirei o pendrive. Passei a mão no rosto, como se isso pudesse apagar a imagem. O filho percebeu minha aflição e veio até mim. Disse, sem tensão na voz, que a mãe sempre odiou o palco. Eu disse que o projeto tinha bugado. Ele assentiu como quem entende, mas seus olhos ficaram presos na cortina. Foi quando o microfone chiou com força e, do nada, entrou uma gravação que eu não dei play. Uma mulher começou a cantarolar a valsa da cozinha. Baixinho, sem letra, só melodia. Não era a filha, não era nenhuma das duas senhoras. A timbragem tinha uma idade que a gente reconhece. Eu corri o dedo pelo notebook, procurei na pasta, na playlist e nada. O medidor de entrada no mixer mostrava um pico fixo, como se a fonte estivesse dentro do cabo. Dei um mute violento e a melodia sumiu. Na mesma hora, uma gota caiu do teto sobre a madeira perto do pedestal. Depois outra e outra. Não havia infiltração, o forro seco. A água, no entanto, pingava num lugar só, desenhando um círculo escuro sobre o piso que se esticou como uma letra. A filha percebeu. Foi até a mesa de café buscar guardanapo. O guardanapo encostou e ficou marrom, com cheiro de terra molhada, não de água de teto. Eu me esquivei da família e entrei rápido na sacristia para checar o quadro de luz. O disjuntor estava normal, mas a lâmpada da sacristia fazia um cone de poeira suspensa, como se alguém tivesse acabado de cruzar o lugar. Quando voltei, a cortina da cruz estava 1 palmo aberta. Atrás, só a parede de sempre. Na metade do corredor, uma senhora que eu não tinha visto ainda segurou meu braço e perguntou se eu podia tirar o microfone da cruz. Respondi que não havia microfone na cruz. Ela apertou mais forte e disse que ouvia ele lá, bem. Ali, como se a madeira fosse caixa acústica. A filha retomou o microfone para agradecer a presença de todos. Eu fui abrir o canal, dessa vez obediente ao manual. E antes do clique, a capela inteira ouviu meu nome completo, com sobrenome, na voz que eu já não conseguia chamar de defeito. Júlio, apaga a luz da sacristia. A frase saiu, baixa mas limpa como instrução. Ninguém na família me conhecia pelo nome. Eu não uso crachá. Olhei para a porta da sacristia. A luz que eu tinha visto acesa apagou sozinha. A cruz de madeira rangeu e a cortina, sem vento nenhum, fechou de volta como se tivesse decidido encerrar o palco. Eu devia ter saído, pedido para alguém assumir, deixado o equipamento e inventado qualquer desculpa. Mas as pessoas me olharam e aquela expectativa silenciosa forçou uma normalidade que já não existia. Eu respirei, liguei o canal e a filha disse boa noite, num tom resignado, como quem aceita uma presença. Foi aí que notei o quadro de avisos ao lado da porta. Alguém havia escrito com caneta azul, letra redonda de caderno, uma linha que não estava lá quando cheguei. Velório 3, reacomodar às 23h15. Olhei o relógio parado. Olhei meu celular. Faltavam 9 minutos para o horário anotado. Por alguém. Eu não sabia o que significava reacomodar. A funcionária chamada no canto empalideceu. Essa palavra a gente não usa mais, sussurrou, porque reacomodar é mexer depois que a sala fecha. A valsa continuou baixinha, como se estivesse acontecendo num cômodo atrás da parede. O pendrive no meu bolso pesou como uma pedra. A filha recitou um Pai Nosso. O coro respondeu sem falhar uma sílaba. E eu fiquei ali, olhando a cortina que se mexia sem vento, o chão que desenhava letras com água que cheirava a barro, o placar que trocava nomes e o papel com um horário que se aproximava como um compromisso marcado com alguém que nunca veio. Quando o relógio do celular virou para 23h15, as caixas de som ligaram sozinhas. O microfone entrou sem chiado e a mesma voz feminina, sem música, sem eco, disse: agora sim.
O silêncio após aquele agora sim foi mais pesado do que qualquer chiado. A filha apertou o microfone com as duas mãos, mas não disse nada. O filho mais velho olhava fixamente para a cruz, como se esperasse que ela se movesse. Eu, sem coragem de soltar o mixer, continuei de pé, observando as luzes das caixas piscando como se recebessem sinal invisível. A funcionária da funerária reapareceu na porta, pálida, com um molho de chaves na mão. Disse que precisava encerrar a sala, mas a voz dela não convenceu nem a si mesma. Reacomodar era o termo proibido, palavra antiga para casos em que o corpo não descansava e precisava ser mudado de lugar. Eu só sabia disso porque, anos atrás, um colega me contara entre goles de cerveja que alguns mortos não aceitavam aquela capela. Achei exagero de coveiro bêbado. Agora, aquela palavra escrita à caneta azul queimava na minha mente. Luzes do teto começaram a oscilar, não em piscadas comuns, mas em um ritmo cadenciado, como se marcassem uma contagem. 1, 2, 3, até 10. Ao final, as lâmpadas se acenderam todas de uma vez, ofuscando os olhos. A cruz de madeira rangeu alto, ecoando pela sala como um microfone mal encaixado. E então veio o som. Não da filha, não do filho, não de ninguém vivo. Das caixas surgiu uma gravação antiga, arranhada, de uma mulher repetindo uma oração. Mas a voz falhava entre trechos de risada e soluço. A família não parecia surpresa. Pelo contrário, fecharam os olhos, como se aguardassem aquilo. O filho mais velho segurou a pá do suporte, a mesma que seria usada no enterro no dia seguinte, e repetiu em voz baixa cada palavra que saía do áudio. A filha chorava, mas continuava firme, acompanhando como se fosse um ritual ensaiado. Eu, único estranho, tentava achar explicação técnica, mas não havia fio ligado, não havia fonte de áudio, nada que justificasse a presença daquela voz. Quando a gravação terminou, as caixas permaneceram em silêncio absoluto, sem nem o ruído natural de linha. Então o painel da porta piscou. O nome da falecida voltou a se transformar. Primeiro, uma letra trocada. Depois, todas, até formar a palavra reacomodar. As coroas de flores que estavam alinhadas em frente ao caixão começaram a murchar diante dos meus olhos. As pétalas ficaram escuras, como se queimadas por dentro, e caíram no chão sem vento algum. A tampa do caixão estremeceu, suave, 2 vezes, como se alguém batesse de dentro pedindo para sair. O cheiro de terra molhada retornou, mais forte, mais denso, ao ponto de dar ânsia. O relógio do meu celular vibrou, 23h16. O minuto seguinte já estava em curso. A funcionária largou as chaves no chão e saiu correndo pelo corredor, sem se importar com a família. O filho e a filha se aproximaram do caixão. Eu fiquei para trás, lutando contra a vontade de fugir, mas algo naquela cena me prendeu. Eles pareciam prontos para abrir a tampa novamente. O telão apagado voltou sozinho. Não mostrava fotos. Mostrava a própria sala em tempo real, mas com um detalhe perturbador. Havia uma figura a mais na cena projetada, de pé entre os filhos, encostada no caixão. Alguém alto, magro, vestido de escuro, que não estava presente fisicamente. A imagem tremeu, distorceu e a mesma voz das caixas disse: "Aqui não". O "aqui não" ecoou na capela como sentença. O filho mais velho segurava a tampa, pronto para abrir, mas a voz o paralisou. A filha deixou o microfone cair. O impacto ressoou alto demais para um objeto tão leve. No telão, a figura escura permanecia imóvel, as mãos apoiadas no caixão, como um guardião invisível. O detalhe que me fez gelar foi que, na projeção, o rosto dos filhos não aparecia. Só o da mãe, dentro do caixão, de olhos abertos. O silêncio foi interrompido por 3 pancadas vindas de dentro da madeira. Não eram batidas fracas, mas firmes, de alguém pedindo para sair.
A família não gritou, não chorou, apenas baixou a cabeça como quem já sabia que aquilo viria. Eu dei um passo atrás, procurando a porta, mas ela estava fechada por dentro. A maçaneta girava em falso. O painel eletrônico mudou de novo. Onde antes estava reacomodar, agora brilhava em letras vermelhas. Errado. A cruz de madeira rangeu até soltar uma lasca que caiu no chão, e a cortina ao lado se abriu sozinha, revelando apenas parede vazia. Mas da parede veio um som. Passos lentos, como alguém caminhando atrás de uma superfície sólida. O filho largou a pá e se ajoelhou. A filha, com os olhos marejados, murmurou: "Ela não aceita ficar aqui." A tampa do caixão, sem mãos que a tocassem, abriu-se alguns centímetros. O cheiro que saiu dali não era de flores, nem de morte. Era de terra molhada, de barro fresco, o mesmo que sentimos ao abrir uma cova. Os olhos da falecida, antes fechados, estavam semicerrados e seus lábios se moveram em um sussurro inaudível. As caixas de som chiavam outra vez, mas dessa vez a voz não era dela. Era masculina, grave, arrastada. "Levem-na embora." O telão apagou e na parede ficou apenas o reflexo do caixão aberto. O filho correu para fechar a tampa, mas não conseguiu. A madeira parecia travada por dentro. A filha segurava o rosário com tanta força que as contas se partiram, espalhando bolinhas pelo chão que rolaram até o círculo úmido no piso. Eu, trêmulo, sem entender por que ainda estava ali, vi quando o círculo de água se expandiu, cobrindo metade do espaço diante do caixão. Era como se o chão quisesse engolir o que estava sobre ele. As flores caídas murchavam instantaneamente ao encostar naquela umidade. A família se abraçou resignada. A voz masculina repetiu: "Aqui não." Então, como se obedecesse a um comando, a tampa se fechou com violência, o barulho ecoando por toda a capela. O painel apagou de vez. O telão não acendeu mais. O silêncio retornou, pesado, sufocante. O relógio do meu celular marcava 23h20. A porta finalmente abriu sozinha e o vento da rua dissipou o cheiro de barro. A funcionária pálida voltou com outros 2 empregados. Não disseram nada, apenas levaram o caixão para fora, em direção ao carro. A família os acompanhou sem olhar para trás. Eu fiquei sozinho, guardando o equipamento, com a sensação de que havia presenciado um acordo secreto entre vivos e mortos. Até hoje, quando passo por aquela capela, sinto que alguém me observa da cortina ao lado da cruz. E no fundo, sei que nunca foi problema técnico. Era a sala decidindo a quem pertencia. O enterro estava marcado para as 6 da manhã, horário incomum até para quem vive de acompanhar funerais. O motivo, segundo a família, era uma promessa feita pelo falecido, que sua despedida fosse breve, simples, antes que o sol estivesse alto. Quando cheguei ao cemitério, a névoa ainda cobria o chão como um lençol espesso, engolindo lápides e cruzes até a metade. Os primeiros pássaros cantavam distantes, mas o som era abafado, como se o ar não quisesse deixar nada ecoar. Cova já estava aberta, na quadra mais antiga do terreno. O buraco tinha paredes de terra úmida que escorriam em pequenos filetes de barro. Ao redor, apenas meia dúzia de familiares, todos de semblante pesado, mas com uma estranha impaciência. Era como se quisessem se livrar da cerimônia o quanto antes. O padre não pôde comparecer e a despedida seria feita apenas com uma oração rápida, conduzida pelo filho mais velho. Quando o carro funerário encostou, percebi que algo não estava certo. As rodas deixaram marcas profundas no barro, mas nenhuma água havia caído durante a noite. Era como se a terra estivesse encharcada de dentro para fora. O caixão foi colocado sobre o pedestal e a tampa aberta para a última despedida. O rosto do falecido parecia tranquilo demais, quase sereno, como se dormisse. Mas o detalhe que
Me perturbou foi o leve tom arroxeado dos lábios, ainda vívido, como se o sangue não tivesse se acomodado por completo. A cerimônia começou e o filho recitou palavras trêmulas. Enquanto falava, percebi movimento no fundo do cemitério. Uma figura entre a névoa, parada, observando. Era alta, magra e usava algo que lembrava um sobretudo escuro. Não se aproximava, não recuava, apenas assistia. Os familiares não pareciam notar. Olhei de novo e a figura havia sumido, como se nunca tivesse estado ali. As cordas foram passadas e iniciamos a descida. O silêncio era tão absoluto que cada estalo da madeira contra as laterais da cova parecia um trovão. A névoa, em vez de se dissipar com o nascer do sol, se adensava, formando um círculo em torno de nós. Quando o caixão tocou o fundo, ouvi claramente 3 batidas vindas de dentro, lentas, espaçadas, como se alguém chamasse para sair. Ninguém reagiu. Olhei ao redor e percebi que os familiares estavam estáticos, olhos fixos no caixão, sem piscar, sem respirar fundo, como se estivessem presos em transe. Apenas eu parecia ouvir o som. A névoa rodopiava sobre a cova e por um momento tive certeza de que um sussurro se formava dentro dela, repetindo uma palavra que não consegui decifrar. O filho, ainda parado à beira, deixou cair a pá de terra que segurava. O som do impacto ecoou estranho, metálico demais para ser barro contra madeira. E foi nesse instante que percebi. O caixão havia se deslocado sozinho, alguns centímetros para o lado, como se alguém de dentro tivesse empurrado. O silêncio que seguiu foi sufocante. O som metálico ainda vibrava nos meus ouvidos quando percebi que a respiração da família estava compassada, todos respirando no mesmo ritmo, como se fossem um só organismo. Os olhos deles continuavam fixos na cova, sem piscar. Tentei quebrar o clima perguntando se estavam bem, mas nenhum sequer moveu a cabeça. Era como se não me ouvissem. A névoa, agora, parecia se concentrar apenas ali, na quadra, formando um véu espesso ao redor da cova. Eu mal enxergava os túmulos vizinhos. Foi quando ouvi novamente as 3 batidas vindas de dentro do caixão. Mais fortes desta vez. O barulho ressoou pelo chão, vibrando nas solas dos meus sapatos. Meu instinto me fez recuar, mas meus pés pareciam enraizados no barro. De repente, a tampa do caixão estalou. Não chegou a abrir, mas o som das travas cedendo ecoou como um aviso. A filha mais nova, que até então estava imóvel, deixou escapar uma risada curta, baixa, completamente deslocada para o momento. Era uma risada infantil, nervosa, que não combinava com a idade dela. O filho mais velho finalmente se moveu, mas não para consolar a irmã. Ele apenas pegou a pá caída e começou a jogar terra sobre o caixão com força, como se quisesse abafar qualquer coisa que estivesse lá dentro. A cada pá despejada, o som das batidas se intensificava como resposta. E então os murmúrios começaram. Não vinham de um lugar específico, mas da própria névoa. Vozes múltiplas, sobrepostas, repetindo o mesmo nome em coro. Um nome que não correspondia ao falecido. Era um nome antigo, carregado de um peso estranho, quase ritualístico. Eu tentei memorizar, mas a pronúncia parecia impossível de reproduzir, como se fosse feito de sílabas que não pertenciam ao nosso idioma. Foi nesse instante que percebi outro detalhe perturbador. As marcas de barro no caixão, feitas pelas pás, não permaneciam como manchas comuns. Elas escorriam, formando símbolos tortos que lembravam cruzes quebradas e círculos incompletos. Os familiares continuavam sem reagir, apenas lançando terra, em silêncio, como parte de um ritual que não compreendia. O vento soprou e por um segundo a névoa se abriu. Lá no fundo do cemitério, na mesma posição de antes, estava a figura alta e magra de sobretudo, imóvel, observando.
Só que agora havia algo diferente. Em cada mão segurava uma corda, como se fosse ele quem tivesse guiado o caixão para dentro da cova. Quando a névoa voltou a fechar, a figura desapareceu outra vez. Meu corpo inteiro queria correr, mas as vozes continuavam me chamando, mais claras, mais próximas, até que uma delas se destacou, feminina, suave, quase suplicante, dizendo apenas: "Não deixem." A tampa do caixão tremeu e eu soube naquele instante que ainda não estava encerrado. O filho mais velho lançou mais uma pá de terra e gritou um nome que não era o do pai. O som saiu rouco, gutural, como se outra voz falasse junto a dele. Nesse exato instante, a tampa do caixão se ergueu com violência e caiu de lado dentro da cova. O impacto fez a terra tremer e todos os familiares recuaram um passo ao mesmo tempo, ainda respirando no mesmo ritmo estranho. Eu me aproximei para ver o que havia acontecido, mas desejei não ter feito isso. O corpo dentro do caixão já não tinha a expressão serena da noite anterior. A boca estava aberta em um sorriso impossível, revelando dentes arroxeados, e os olhos, antes fechados, agora encaravam fixos o céu coberto pela névoa. O mais perturbador, porém, era que os lábios se moviam, não em palavras completas, mas num murmúrio contínuo, como se rezasse algo inaudível. A névoa se adensou de tal forma que mal víamos o chão. As vozes se confundiam ao redor, repetindo o mesmo nome antigo que vinha sendo chamado desde o início. Então, a figura alta de sobretudo surgiu mais próxima, a poucos metros da cova, imóvel, com a cabeça levemente inclinada para o lado, como se esperasse algo. Ninguém além de mim pareceu notar. De repente, a filha mais nova se lançou na beira da cova e estendeu a mão para o corpo, chorando e rindo ao mesmo tempo, como se tivesse reconhecido alguém que não era o pai. Antes que eu pudesse segurá-la, o Ivo, o coveiro que ajudava naquela manhã, puxou a garota de volta com força, gritando que não era dela. As palavras dele ecoaram como marteladas. "Não é dele, não é dela, nunca foi de vocês", bradou, enquanto tentava fechar a tampa do caixão à força. O corpo reagiu. Os braços, rígidos como pedra, se moveram de repente, batendo contra as laterais, e o murmúrio virou um grito seco que atravessou a névoa e calou todas as outras. E vozes. Nesse momento, a figura de sobretudo ergueu uma das cordas que segurava e puxou para si, como se desse um sinal invisível. O vento soprou. A névoa se dissipou de uma vez, e o caixão, pesado como era, afundou sozinho até o fundo da cova, coberto por um desmoronamento súbito de terra que não veio de nenhuma pá. Quando a poeira baixou, tudo estava silencioso. O corpo já não se mexia. Os olhos estavam fechados outra vez e o caixão repousava imóvel, selado pela própria terra. A família, como se tivesse despertado de um transe, olhava em volta confusa, sem entender o que tinha acabado de acontecer. O filho mais velho chorava como se tivesse voltado a si, sem lembrar da pá que segurava nem do grito que dera. A figura de sobretudo não estava mais lá. Apenas as marcas frescas de pegadas largas na lama, que iam até o portão e desapareciam na estrada. O sol finalmente rompeu a névoa, iluminando o cemitério como se nada tivesse acontecido. Selamos a cova, e ninguém disse uma palavra até o portão. Mas eu sabia, todos sabiam, mesmo sem admitir, que aquele enterro não tinha sido comum. O amanhecer trouxe luz, mas deixou para trás uma sensação de dívida, porque às vezes os mortos não são enterrados onde querem, mas onde alguém mais os chama. Eu sempre preferi os traslados diurnos. À noite, a estrada vira outra coisa. Os acostamentos parecem mais próximos. O farol engole só um pedaço do asfalto e qualquer ruído dentro do carro funerário ganha volume de confissão. Mas naquela,
Madrugada, por causa de documento liberado tarde e família com pressa, coube a mim buscar o corpo em uma cidade vizinha e entregar na capital antes do amanhecer. Saí às 2h20 com tanque cheio, lacres conferidos e a guia de traslado, dobrada no bolso, como manda o protocolo. A urna selada descansava em cima da maca com os cintos travados nos 4 pontos. Eu cheguei a conversar em voz baixa, por hábito bobo. Vai ser rápido, prometo. Falar alivia. A primeira hora correu normal. Garoa fina, pedágio vazio, rádio desligado. Na segunda praça, o guichê automático não abriu com o tag. Achei que o adesivo tivesse falhado, mas a cancela travou como se esperasse um diálogo. Abri o vidro. O alto-falante chiou, e no lugar do boa noite do atendente ouvi uma voz velha, quase soprada, dizendo meu nome que só a firma usa, com sobrenome e tudo, pedindo para eu registrar 2. Olhei para os espelhos por puro reflexo. Só havia eu. Respondi que era veículo de serviço, um passageiro. A cancela subiu devagar demais e o recibo saiu com uma linha extra impressa em letrinhas tortas. 2 embarques. Guardei sem discutir. A madrugada cobra caro quando a gente resolve peitar detalhe. A BR seguiu vazia, a faixa central brilhando sob a água fina. A cada curva, um ruído de metal lá atrás me lembrava da carga, o estalo seco dos tirantes ajustando no próprio peso. Eu parei num posto 20 quilômetros adiante para conferir. As catracas da maca estavam no lugar, os cintos firmes, o lacre numerado inviolado. Toquei a lateral da urna e senti o frio normal da madrugada. Quando voltei para o volante, o computador de bordo piscou uma mensagem que eu nunca tinha visto. Porta traseira aberta. Desci outra vez, conferi pela terceira vez, bati de leve, fechada. Dentro de novo, a mensagem sumiu sozinha. Voltei à estrada tentando não dar assunto para a cabeça. Foi quando o GPS do painel resolveu acordar sem ninguém pedir. O trajeto já estava traçado desde a saída, entrar no anel e pegar a marginal. De repente, o mapa recalcou setas para um desvio antes do previsto, sugerindo uma rota 3 minutos mais rápida, por uma alça desativada que eu sabia que acabava em nada. Toquei na tela para recusar e o aparelho insistiu. A setinha azul, vibrando como se alguém lá do outro lado tivesse opinião. Eu desliguei o som. A rota continuou piscando, agora com o nome do destino ligeiramente errado. A grafia trocou 2 letras, formando o sobrenome que constava na guia, e um prenome antigo, que não estava em nenhuma papelada. O rádio do carro, que eu deixara mudo, acendeu sozinho no AM. Primeiro, só um sopro. Depois, um canto de igreja que minha avó cantava sem letra, arrastado, lá do fundo da infância. Baixei o volume até zerar. Continuou. Tirei o fusível no porta-luvas no impulso idiota de quem acha que eletricidade obedece. O som ficou mais baixo, mas não sumiu. A estrada entrou numa curva longa à esquerda e o farol varreu um guardrail com fitas brancas onde alguém tinha colocado velas apagadas. Cruzei com um caminhão solitário que não piscou o farol de volta. Por um instante, juro que vi uma sombra no banco do passageiro, só o peso de um ombro desenhado no escuro. Virei a cabeça. O banco estava vazio. No acostamento, uma cruz de madeira com o mesmo sobrenome do lacre surgiu e sumiu, tão rápida quanto o raio do farol. Parei 50 metros à frente, coração apertado, e tornei a conferir tudo. Lacre inteiro, etiqueta no pé da urna com os dados da funerária de origem, guia no bolso. Quando fui voltar para o banco do motorista, algo me travou o passo. Dentro do carro, pelo reflexo no vidro, vi meu lugar ocupado. Um vulto magro, postura de velho, a cabeça tombada na direção. Arfei e fechei os olhos antes de abrir a porta. Não havia ninguém quando sentei. Só o cheiro de terra úmida, que não era do tapete nem da minha roupa. Pisei fundo para sair dali. Na próxima curva,
A faixa da direita deu lugar a uma estrada vicinal que eu não pretendia pegar. O GPS insistiu no desvio com uma setinha nervosa, prometendo ganho de 3 minutos. Foi quando um clarão apagou o painel por 1 segundo e reacendeu, tudo com os ponteiros tremendo. O sinal do GPS caiu, mas a voz de navegação que eu tinha silenciado entrou clara, sem vinda de lugar nenhum, dizendo o meu nome outra vez e ordenando: entra. Não era a locutora do aplicativo. Era voz de gente cansada. Entrei. A vicinal era uma fita de asfalto antigo com buracos que forçavam 20 por hora. O mato invadia. As árvores encostavam de leve na lataria. E as gotas que caíam do alto imitavam passos sobre o teto. Do lado esquerdo, uma cancela velha, sem cadeado, dava acesso a um caminho de terra que subia suave, rumo a um bairro que não existia mais. Puxei o freio e fiquei ali entre fazer o certo do mapa oficial e obedecer uma intuição que não era minha. O rádio morto chiou de novo. 3 toques espaçados, de sineta, como aquelas de capela pequena. Voltei a engatar primeira. A cancela, empurrada por vento nenhum, abriu sozinha com um gemido áspero de ferro contra pó. O carro subiu devagar, as pedras batendo no fundo. Lá em cima, no topo da ladeira, resquícios de um muro baixo contornavam um terreno com jazigos quebrados e túmulos tortos, engolidos pelo mato. Era um cemitério antigo, desses que o município fecha e esquece no mapa. Parei à distância, alarmei o carro por mania e desci para pedir perdão ao que quer que fosse por ter chegado ali. A madrugada tinha parado de chover. No lugar da chuva, um nevoeiro de respiro curto. O cheiro de barro ficou mais forte e uma réstia de vela apagada, ali no meio do nada, exalava fumaça fria. O carro funerário atrás de mim deu um bip único, o mesmo que faz quando abro a porta traseira. Só que eu não abri. Voltei correndo. A alavanca interna, aquela que só solta por dentro, estava repuxada. Encostei a orelha na chapa da porta, traseira por uma idiotice que a gente comete quando quer negar o óbvio. Lá de dentro, em volume de secreto, ouvi 3 nós. Não era a batida de quem quer sair. Era nó em corda, apertando. Depois, um arranhar de cinta sendo puxada para o lado. Eu meti a chave, travei, respirei fundo e liguei o carro com os olhos ardendo. As lanternas refletiram nos mármores gastos e em uma coisa que eu queria muito que tivesse sido ilusão. No alto do muro, de costas para mim, uma figura alta, magra, com sobretudo sem forma, olhando não o carro, mas a estrada de onde eu tinha vindo, como se aguardasse outro cortejo. Eu engrenei a marcha com as mãos frias. O computador de bordo apitou sem motivo e mostrou outra mensagem improvável: sobrepeso. O peso não muda com garoa. A gente sabe quanto transporta. Mesmo assim, a subida ficou mais pesada, como se alguém extra tivesse se sentado sobre a urna. E eu entendi, do jeito que a gente entende, sem explicação, que aquele desvio não era atalho. Era parada. A voz no rádio, pela 3ª vez, disse baixo: 2. Engoli seco, engoli raiva, engoli medo. No papel do pedágio, guardado no quebra-sol, 2 embarques, parecia carimbo de quem tinha combinado a viagem sem me consultar. Foi quando o celular vibrou dentro do bolso com uma mensagem que não veio por aplicativo nenhum. A tela mostrou apenas o nome do destino trocado, igual ao do painel. E abaixo dele uma frase: não é por lá. A fonte não era padrão. Era letra de caderno, letra cansada. Olhei de novo para o cemitério esquecido, para o muro mal desenhado, para a cancela que se abrira sem ninguém. A voz, agora muito perto do meu ouvido, sem que ninguém estivesse no banco do passageiro, sussurrou como quem pede coisa simples: só me deixa ver. Eu desliguei tudo.
Motor, farol, coragem. O silêncio subiu do capô para o meu peito e dali para as mãos. Respirei como quem mergulha e virei a cabeça para trás para encarar a porta que eu jurara não abrir. Foi nesse instante que o carro inteiro afundou. Milímetros na suspensão traseira, como quando alguém sobe um degrau invisível. O lacre, lá dentro, estalou sem romper, só para avisar que conhecia o próprio número. E as travas da maca fizeram aquele barulhinho de quem corre poucos centímetros para frente. Eu fechei os olhos porque a vontade de olhar era pior. A sineta imaginária tocou uma vez, o celular vibrou outra, e a estrada, atrás de mim, acendeu faróis que não vinham de nenhum motor. Eu entendi que a parte fácil da madrugada tinha acabado. A difícil estava só começando. Engatei a primeira marcha sem abrir os olhos. O carro funerário tremeu, como se disputasse comigo a decisão. Quando finalmente arranquei, o painel piscou todas as luzes de alerta. Óleo, freio, bateria. Mas o motor ronronava normal. A estrada vicinal sumia sob os faróis, e o cemitério antigo atrás de mim foi engolido pelo nevoeiro. A voz que antes sussurrara ao meu ouvido agora parecia sentar-se no banco do passageiro, respirando pesado, sem dizer palavra. O computador de bordo acusava sobrecarga, e a cada curva eu sentia a traseira pesar mais. O carro não respondia, como antes, como se carregasse 2 corpos em vez de um. Tentei me convencer de que era imaginação, mas o retrovisor interno desmentia. A lona branca que cobria a urna parecia se mover em ondas, como se houvesse algo além dela debaixo dos cintos. A cancela da saída da vicinal surgiu logo adiante, mas estava fechada com corrente. Não havia como passar sem quebrar. Reduzi, pensando em manobrar, quando vi uma sombra ao lado do portão. A figura alta, magra, de sobretudo escuro, me observava imóvel. Os faróis não atravessavam o rosto. Era como se a luz recuasse. O rádio, morto há horas, voltou a chiar e repetiu 2 vezes. 2, 2. Em coro grave, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Desci, coração disparado, e tentei empurrar a cancela. Fria como gelo, mas sem cadeado. Bastou um esforço para se abrir. Voltei ao carro e, nesse instante, o banco do passageiro rangeu. A marca funda de um peso invisível afundava o estofado. Não olhei. Liguei o motor e atravessei o portão. Atrás de mim, a corrente se fechou sozinha, o barulho ecoando como açoite. A estrada de terra levou a um trecho de asfalto esquecido, ladeado por eucaliptos que se inclinavam sobre a pista como guardas. O GPS não mostrava nada, apenas tela preta. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem única sem número de origem, dizendo quase. Segui adiante, rezando baixo, até que o painel eletrônico do carro apagou por completo. Nem velocímetro, nem marcador de combustível. Apenas silêncio. Foi então que vi, no acostamento, alinhadas, várias cruzes de madeira toscas, todas com o mesmo sobrenome gravado à faca. O sobrenome que estava no lacre da urna. Uma delas, a última, trazia também meu primeiro nome, escrito torto, como se alguém tivesse cravado minutos antes. O carro freou sozinho. A urna deslizou alguns centímetros, apesar dos cintos, e bateu contra o encosto. O som foi oco, mas acompanhado de outro impossível. Um segundo impacto, vindo de dentro, como se algo tivesse respondido. O ar gelou. Pela primeira vez, a voz ao meu lado falou com clareza. Agora somos 2. O frio atravessou meu peito e o retrovisor interno refletiu não apenas a lona sobre a urna, mas também uma forma humana sentada sobre ela, imóvel, olhando para frente, como passageiro sem pressa. A estrada seguia reta, mas parecia não ter fim. O peso sobre o carro aumentava a cada quilômetro, como se a suspensão fosse ceder. Eu não ousava olhar para o banco do passageiro, mas o retrovisor entregava. A marca afundada permanecia, e às vezes o tecido se repuxava sozinho, como se alguém mudasse de posição.
A lona sobre a urna também não estava mais lisa. Ondulava em leves movimentos, respirando, e eu sabia que aquilo não era o vento da estrada. O rádio chiou outra vez. Primeiro, um zumbido grave. Depois, vozes em coro, em camadas, repetindo o mesmo sobrenome que vi cravado nas cruzes do acostamento. No fim, uma ordem clara: para! O carro, obediente, reduziu sem que eu pisasse no freio. A alavanca endureceu. O volante ficou rígido. Eu estava apenas sendo levado. A estrada terminou em um largo de terra batida. Não havia casas. Não. Havia luz, apenas uma clareira aberta entre os eucaliptos. No centro, um mausoléu de pedra quebrada, antigo, com o nome corroído pelo tempo. Mas a inscrição ainda era legível o bastante para me gelar. Era o mesmo nome que constava na guia, de traslado, seguido de uma data de morte diferente, décadas antes da atual. As lanternas do carro apagaram. O motor morreu. O silêncio que ficou era espesso, só quebrado por um som vindo da traseira. As catracas da maca destravando sozinhas. O estalo ecoou, seguido de um arrastar lento, como se a urna estivesse sendo puxada para fora. Não tive coragem de olhar pelo retrovisor. Desci e caminhei até a frente do veículo, mas vi pelo reflexo do vidro lateral. A porta traseira estava aberta, a urna já no chão de terra, e ao lado dela, duas figuras. Uma era o corpo vestido imóvel. A outra, idêntica em contorno, ereta de pé, olhando diretamente para mim. Senti as pernas falharem. A figura de pé estendeu a mão, não em ameaça, mas em gesto de cumprimento. E a voz, que antes vinha do rádio, agora saiu limpa, audível no ar. Agora sim, 2. O chão tremeu e a tampa da urna se abriu devagar. O rosto do falecido não era mais sereno. Estava rígido, olhos semicerrados, lábios movendo-se em palavras que não consegui escutar. De repente tudo cessou. A tampa fechou de um estalo, a figura de pé sumiu no ar como fumaça e a porta traseira do carro se bateu sozinha. O motor religou, as luzes acenderam e o painel voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. O peso sobre o carro desapareceu. Dirigi até a capital sem parar mais. Entreguei a urna à funerária de destino com lacre intacto, sem uma marca. Sequer. Assinaram a guia, tudo normal. Mas quando fui conferir os papéis no bolso, o recibo do pedágio ainda estava lá, com as 2 palavras impressas na linha extra: 2 embarques. Desde aquela noite, nunca mais aceitei traslado sozinho. Porque aprendi que na estrada vazia, nem sempre é um corpo só que viaja no carro funerário. Às vezes, alguém espera a oportunidade de voltar. Sempre achei que trabalhar em funerária era um emprego de silêncio, mas nunca de solidão. Até que me escalaram para o turno da madrugada, sozinho, quando todos já haviam ido embora e apenas os corpos permaneciam no prédio. A funerária ficava em uma casa antiga, reformada às pressas, onde cada sala carregava um eco que não era natural. O piso de madeira rangia sem ninguém pisar, e as paredes respiravam como se tivessem pulmões próprios. Naquela noite, eu tinha 3 corpos, guardados na sala fria. Era uma madrugada chuvosa, e o vento entrava por debaixo das portas como se procurasse passagem. Meu trabalho era simples: conferir se tudo estava em ordem, manter a vigília e registrar qualquer movimentação de entrada. Mas não demorou muito para eu perceber que algo naquela madrugada estava fora do habitual. Logo no início, enquanto preenchia o livro de registros na recepção, ouvi a primeira campainha tocar. Era o sinal de chamada que ficava ao lado da porta da sala de preparo, um botão que os funcionários usavam para pedir ajuda quando precisavam de material extra. Só que eu estava sozinho. Levantei, caminhei até lá e não havia ninguém. A luz vermelha piscava como se tivesse sido acionada, mas o corredor estava vazio. Desliguei
Anotei como falha elétrica e voltei. Minutos depois, veio o segundo aviso. Não da campainha, mas do freezer. O motor desligou e religou com violência, produzindo um estalo metálico que ecoou como uma batida de ferro contra ferro. Entrei na sala fria e as gavetas estavam todas fechadas, mas a primeira, onde estava um homem idoso falecido naquela tarde, parecia coberta por um véu de névoa. Toquei a superfície de metal e senti um frio diferente. Não o frio técnico da refrigeração, mas um frio que parecia vir de dentro do corpo. Enquanto observava, via a alça da gaveta tremer. Recuar teria sido o normal, mas fiquei imóvel, paralisado. A gaveta se deslocou poucos centímetros para fora, sozinha, e um som baixo escapou dali. Não era respiração. Não era o estalo de madeira, era uma palavra sussurrada, abafada pelo metal, mas suficiente para me gelar a espinha. Abre. Voltei correndo para a recepção. Tentei ligar para o supervisor, mas o telefone fixo só chiava. O celular perdeu sinal, como se o prédio tivesse engolido as ondas. O relógio de parede, que sempre batia os minutos com regularidade, travou em 3 da manhã. A partir dali, eu soube que não era apenas imaginação. Algo naquela sala queria ser ouvido. Voltei para o corredor tentando ignorar os ruídos, mas o ar já não era o mesmo. O cheiro forte de formol parecia mais espesso, como se queimasse a garganta a cada respiração. Caminhei até a sala fria com a lanterna em mãos, mesmo sabendo que as luzes funcionavam. Assim que girei a maçaneta, o motor do freezer desligou de novo e a escuridão tomou o ambiente. A lanterna iluminou as gavetas metálicas e dessa vez uma delas estava entreaberta quase um palmo. Aproximei-me devagar, os passos ecoando pelo chão gelado. Dentro da fresta, um vapor denso escapava, mas não era apenas o frio habitual. Havia um sussurro contínuo, repetindo a mesma palavra que já tinha ouvido antes. Abre. Tentei racionalizar. Pensei em gás, pensei em pressão térmica. Mas o som tinha cadência, tinha intenção. Estendi a mão para empurrar de volta a gaveta e nesse instante todas as outras começaram a vibrar como se algo batesse por dentro delas. O barulho se espalhou em ondas, como marteladas abafadas, e senti a lanterna tremer na minha mão. Corri para fora e fechei a porta, mas as batidas continuaram, agora ainda mais fortes, reverberando pelo corredor. Olhei para a recepção. O livro de registros estava aberto em uma página que eu não havia escrito. Na caligrafia torta, formada como se fosse feita com pressa, estava o meu nome repetido 3 vezes. O telefone tocou em seguida. Atendi com a voz embargada e do outro lado uma respiração arrastada. Depois, a mesma voz que parecia sair das gavetas murmurou: "Não é ele, é você." As lâmpadas do corredor começaram a piscar em sequência, do fundo até a entrada, como se alguém invisível se aproximasse passo a passo. O frio aumentava na mesma proporção e uma sensação de peso se instalou no meu peito, dificultando até respirar. O relógio travado em 3 da manhã voltou a se mover, mas não adiantava minutos. Girava para trás, como se a noite estivesse sendo rebobinada. O eco metálico das gavetas cessou de repente, deixando apenas o silêncio absoluto. Eu sabia que precisava sair dali, mas as portas estavam trancadas por dentro e a chave não respondia. O reflexo do vidro da entrada mostrou algo que não estava atrás de mim. Uma silhueta parada, alta, imóvel, com o rosto coberto pela sombra. Não se moveu, não respirou, apenas me observava do outro lado da porta de vidro. Quando virei para confirmar, não havia ninguém. Ainda assim, as marcas de mãos começaram a aparecer pelo lado de dentro do vidro, se formando sozinhas, uma após a outra, até cobrir quase toda a superfície. O silêncio foi quebrado por uma nova batida. Não vinha da sala fria, vinha da capela de velórios que estava completamente vazia.
um som lento, ritmado, como se alguém estivesse batendo na tampa de um caixão. A cada batida que vinha da capela, meu corpo se recusava a avançar, mas as pernas caminhavam sozinhas. O corredor parecia mais longo do que durante o dia, como se tivesse se estendido. As lâmpadas oscilavam, lançando sombras que se moviam sem dono. Quando empurrei a porta da capela, o som cessou. Lá dentro, apenas bancos vazios, cortinas pesadas e o caixão de madeira simples, usado para a exposição de corpos não reclamados, guardado num canto. Aproximei-me lentamente. A tampa estava fechada, mas a sensação era de que havia alguém ali dentro. Encostei o ouvido na madeira e ouvi do outro lado um sussurro abafado. Meu próprio nome. Recuar teria sido a escolha sensata, mas em vez disso, deslizei a mão pela tampa. No instante em que toquei, a madeira estremeceu e o som de unhas arranhando ecoou por dentro. Afastei-me e a tampa se ergueu sozinha a alguns centímetros, o bastante para liberar um sopro de ar gelado, carregado de cheiro de terra molhada. O rádio da recepção distante voltou a chiar e a mesma voz repetiu: "Não é ele, é você." Olhei ao redor e por um instante vi meu reflexo no vidro da janela lateral, mas o reflexo não acompanhava meus movimentos. Enquanto eu respirava ofegante, a imagem no vidro sorria. O sorriso era lento, quase satisfeito, como quem aguardava esse encontro há muito tempo. De súbito, todas as portas da funerária bateram ao mesmo tempo. A luz apagou de vez, mergulhando tudo na escuridão. Senti passos se aproximando pelo corredor, múltiplos, como se dezenas de pés descalços corressem em minha direção. Fechei os olhos e permaneci imóvel, esperando o impacto. Mas os passos pararam a poucos centímetros de mim e um frio cortante subiu do chão até meu peito. Quando abri os olhos, estava sozinho outra vez. O caixão vazio no canto permanecia fechado, as cortinas imóveis, o rádio em silêncio. Olhei para o relógio da parede. Marcava 4h15. O tempo havia voltado a correr. Recolhi minhas coisas com mãos trêmulas e esperei o turno da manhã sem mais coragem de entrar na sala fria. No dia seguinte, o supervisor revisou o livro de registros. A página onde meu nome aparecia, escrito 3 vezes, tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Perguntou se eu estava cansado, se tinha bebido antes do trabalho. Apenas balancei a cabeça. Nunca mais aceitei ficar sozinho naquele prédio, porque naquela noite aprendi que, em funerárias, não é o morto que chama. Às vezes, é o lugar que decide quem deve ficar. Eu nunca tinha trabalhado num enterro que entrasse pela noite, mas a chuva daquele fim de tarde atrasou tudo. O cemitério municipal ficava num morro de ruas estreitas, com túmulos antigos e jazigos novos misturados sem lógica, como se cada família tivesse fincado sua história onde coube. O portão de ferro rangia com o vento e o cheiro de terra molhada se misturava ao perfume doce das coroas. Um perfume que sempre me pareceu excessivo, como se tentasse maquiar o que nenhum perfume consegue. Eu era auxiliar de sepultamento havia poucos meses, aprendendo com o Ivo, coveiro antigo, um homem de fala baixa e mãos rachadas que conheciam cada quadra, cada árvore, cada rachadura nas lajes. A família chegou primeiro, que a gente conseguiu preparar a cova. A falecida era uma senhora de bairro, muito conhecida, e o grupo que a acompanhava falava baixo, mas tenso, como quem guarda um segredo que não pode vazar nem no choro. O padre já tinha ido embora por causa do temporal, deixando consigo a chave da capela e o microfone guardado. A cerimônia final seria simples, sem palavras oficiais, apenas a despedida breve sob a lona azul.
Eu e o Ivo terminamos de aparar as bordas, ajeitar as tábuas, testar as cordas de descida e esticar uma faixa de plástico por cima da terra aberta para que a água não transformasse o buraco numa poça. Enquanto isso, o motorista manobrava o carro funerário entre os túmulos, atento para não enroscar as rodas na canaleta. A lona tremulava. O vento entrava com força pela alameda e trazia com ele aquele assobio fino que passa por entre os ramos de cipreste. Eu não gosto de admitir, mas o cemitério tem vozes que não vêm das pessoas. Às vezes são só folhas, às vezes são só as travas das tampas de mármore, se contraindo com a mudança de temperatura. Mesmo assim, naquela noite parecia que a chuva tinha trazido sons que não pertenciam ao lugar. O Ivo me cutucou e apontou para a capela. No alto, pendurada numa alça de ferro, ficava uma sineta antiga, da época em que o cemitério ainda encomendava os enterros com aviso manual. Ninguém tocava aquela sineta há muitos anos. Ficou ali, enferrujada, enfeite de outro tempo, só que por um instante ela oscilou. Não foi o vento. A gente aprende a distinguir ventos. Ela deu meio giro no próprio eixo e voltou, emitindo um tinido seco, como a primeira palavra de alguém que vai dizer uma frase, mas desiste. A família não percebeu, ocupada segurando guarda-chuvas e improvisando um terço. Eu olhei para o Ivo. Ele fingiu não ter visto, mas as mãos dele pararam por um segundo em cima do nó da corda. O carro encostou e nós posicionamos o pedestal. A tampa foi afrouxada com cuidado e repousada de lado, e a imagem da senhora, maquilada com sutileza, apareceu à luz entre amarela e cinza daquele céu estranho. A filha colocou um rosário nos dedos dela e um senhor, talvez irmão, talvez amigo, recitou uma lembrança de infância em voz embargada. Eu me mantive alguns passos atrás, atento às cordas, ensaiando mentalmente a descida lenta e firme, sem trancos, enquanto contava o ritmo que o Ivo tinha me ensinado. A chuva virou garoa. Os guarda-chuvas abriram como flores escuras. O portão rangeu de novo. Quando começamos a guinar o caixão do pedestal para as cordas, o rádio do motorista, esquecido sobre a tampa da capela, chiou sozinho. Um chiado baixo, daquele tipo que antecede a sintonia, mas não havia transmissão nenhuma àquela hora. No chiado, uma coisa que soou como 2 sílabas, curtas demais para serem entendidas. O motorista mexeu no botão, desligou e riu, mas a risada saiu cortada, como quem não encontra desculpa. Foi quando notei uma coisa que não devia estar ali. 2 pegadas pequenas impressas no barranco úmido ao lado da cova, como as de uma criança descalça. Não havia criança no enterro. Não havia crianças em lugar nenhum. A família era de adultos e idosos. Eu não disse nada. A primeira regra que o Ivo me ensinou foi: se não atrapalha a descida, você não viu. Mesmo assim, dei um passo para o lado e cobri as marcas com a lona, como quem varre poeira para debaixo do tapete. A filha da senhora se aproximou de mim, agradeceu num sussurro por ter esperado a chuva passar, como se dependesse de nós, e pediu que, na hora da descida, deixássemos o rosário sair por último, porque a mãe tinha medo de ficar. Sim, eu assenti, sem coragem de dizer que a descida não negocia com superstição. A garoa cessou quase por completo e o Ivo me chamou com os olhos. Cada um pegou 2 cordas, passamos por baixo do caixão, cravamos os ganchos laterais e testamos o peso. O coro das orações improvisadas ganhou corpo, um murmúrio compassado, e o cemitério pareceu encolher um pouco quando todo mundo aproximou o corpo da borda. A lona azul se inflou com uma lufada de ar, e o tinido da sineta, agora nítido, soou outra vez, curto e metálico, vindo do alto da capela. Ninguém estava lá. Eu sei porque meus olhos já procuravam um culpado. O Ivo fingiu ser vento. Eu fingi acreditar. Baixamos o caixão até ele ficar na altura dos joelhos.
e eu contei mentalmente até 3, como sempre. Foi aí que a primeira corda esticou de um jeito estranho, não por peso, mas por oposição, como se algo embaixo puxasse na direção contrária. Eu olhei para o Ivo. Ele segurou mais firme, sem dizer palavra. O grupo de familiares não percebeu. Choravam voltados para a tampa que refletia a luz mortiça das nuvens. A corda vibrou outra vez, como uma linha de anzol quando o peixe cutuca, e eu senti a búrnia da fibra cortar a palma da mão. Um frio subiu pelo braço, não daquele frio da noite, mas o frio da água de mina quando toca o osso. Nesse instante, o rádio do motorista voltou a chiar, mais forte, e alguém, em voz rouca, disse um nome que não era o da senhora. Era o meu. Não saiu inteiro, mas eu soube. Quem trabalha com despedidas aprende a reconhecer quando é chamado. A lona azul bateu no ar como vela de barco e se soltou de uma das estacas, batendo contra a laje do jazigo ao lado. O tinido respondeu, mais longo, como se a sineta fosse uma boca que continuasse a palavra que o rádio começou. Eu me vi entre a vontade de soltar a corda e a obrigação de não deixar o corpo cair. Fiquei, como a gente sempre fica, onde não dá para largar. A filha, talvez percebendo a hesitação, perguntou baixinho se estava tudo bem. O Ivo, sem mover a cabeça, disse que sim e mandou seguir. Eu obedeci. Só que quando o caixão passou, do nível da borda e o vazio da cova engoliu o retângulo de madeira. Veio de lá de dentro um som que não devia existir. Não era água escorrendo, não era pedra cedendo, não era madeira trabalhando. Era um som de algo tocando a lateral da caixa por dentro, um toque manso, quase educado, como quem pede licença antes de entrar. A garoa voltou em pingos isolados, grandes, que estouravam na tampa com pequenos estalos. O rosário escorregou, as contas bateram umas nas outras, e a cruz ficou presa por um segundo no canto, como se duvidasse se devia descer. A sineta tocou pela 3ª vez, e eu não sei se foi o vento, se foi a memória do lugar ou se foi outra coisa. Mas as 3 badaladas obedeceram um ritmo que eu reconheci de outras Ezequias, um ritmo que anuncia fim. Só que o fim não veio. A corda da esquerda travou de repente, como se tivesse dado um nó onde não havia, e o caixão parou suspenso a 1 palmo do fundo. A gente treina para isso. A gente sabe destravar. Eu puxei com cuidado, buscando folga, mas a resistência ficou mais firme, como se uma mão do outro lado segurasse. Foi então que, do corredor de túmulos à direita, ecoou um barulho de tampa de mármore deslizando. Não era a nossa quadra, era mais adiante, região antiga, onde jazigos têm tubos de respiro e portas de ferro com vitrais. Uma tampa deslocou, arranhando a pedra, e parou aberta o suficiente para virar uma boca escura. Do fundo dessa boca veio um suspiro que não era vento. Alguém na família rezou mais alto. O motorista desligou o rádio, como se isso desligasse o resto. O Ivo, enfim, me olhou. Não havia medo naquele olhar. Havia a constatação de que algo fugira do protocolo. E quando o protocolo falha, sobra só segurar a corda e escutar. Foi o que fiz. Segurei a corda com toda a força e escutei o que subia da terra. Era um nome repetido, não o da senhora, não o meu, um nome antigo, daqueles que a gente só vê em epitáfio. Um nome que não constava na quadra 8, nem naquela vileira. Um nome chamando a si mesmo como se pedisse que alguém fosse posto em outro lugar. E antes que eu pudesse processar, a corda deu um tranco para cima, puxando o caixão como se a cova devolvesse. A filha gritou sem voz. Eu perdi o equilíbrio e quase caí. O Ivo plantou os pés na lama e sussurrou para mim, baixo, sem olhar. E para ninguém. Se ele não quer ficar aqui, alguém errou o endereço. Eu quis perguntar quem, mas a sineta respondeu por ele. 3 vezes, agora completas, claras, como se alguém a tivesse acionado com a mão. E não havia ninguém lá, em cima.
O caixão ainda balançava preso às cordas quando o silêncio tomou conta da quadra. A família não ousava respirar alto e nem a chuva parecia ter coragem de cair. Eu e o Ivo mantínhamos as mãos firmes, mas cada fibra dos braços gritava para soltar. A sensação era de que a terra não aceitava aquele corpo, como se repelisse a presença da senhora. Os olhos do Ivo brilhavam na penumbra, duros, e foi ele quem quebrou o silêncio. Vamos levantar de volta. A filha protestou nervosa, mas a verdade é que não havia escolha. Puxamos as cordas com dificuldade e o caixão subiu novamente, até o nível da borda. As madeiras rangiam, molhadas, e o rosário escorregou de vez, caindo dentro da cova vazia. O som das contas, batendo contra a terra, ecoou de forma estranha, como se fosse dentro de uma câmara maior, mais profunda. Foi nesse instante que percebi. A voz que antes sussurrava agora vinha de baixo, clara, repetindo aquele nome desconhecido. Um nome masculino, arrastado, como se tivesse séculos de poeira. O motorista fechou o rádio e se afastou alguns passos, alegando buscar outra lona, mas eu vi o pavor no rosto dele. A família, dividida entre medo e incredulidade, tentava entender o que estava acontecendo. O Ivo, sem dar explicações, pediu que todos aguardassem dentro da capela, sob o argumento de que a chuva voltaria forte. Eles obedeceram. Ficamos apenas nós dois diante da cova aberta, com o caixão suspenso no ar e o som daquela voz subindo pela terra. "Isso não é dela", disse Ivo baixo. "Alguém mexeu na numeração." Eu não entendi de imediato. Ele explicou com frases curtas. Nos anos antigos havia confusão na quadra 8. Túmulos sem marca, registros perdidos, corpos transferidos sem aviso. Alguns, dizia a lenda entre os coveiros, não aceitaram a mudança. O nome chamado naquela noite talvez fosse de alguém que deveria estar ali e não a senhora que tentávamos enterrar. O vento soprou forte e a sineta da capela badalou sozinha outra vez, agora com 4 toques secos como um aviso. Eu senti a pele se arrepiar por inteiro. O Ivo olhou fixo para a cova e murmurou: "Ele tá pedindo lugar." Antes que eu pudesse reagir, a corda do lado direito estalou e quase se soltou, mas ao invés de cair, o caixão foi erguido alguns centímetros, como se mãos invisíveis o sustentassem. A madeira rangeu como se fosse esmagada por dentro e uma rachadura fina apareceu na lateral, liberando um sopro de ar gélido que não poderia vir de dentro de um corpo. A filha voltou correndo da capela, dizendo que ouvira a mãe chamando seu nome. Jurava ter escutado nitidamente, como se a voz tivesse atravessado as paredes. O choro dela se misturou ao vento e às badaladas distantes. O motorista jurava que alguém caminhava entre os túmulos da quadra vizinha, mas não havia ninguém. Apenas a escuridão das lápides antigas, onde a tampa de mármore continuava deslocada, aberta como boca que não se fecha. Eu queria largar tudo, correr dali, mas a sensação de que algo maior acontecia me prendeu. O Ivo se ajoelhou na beira da cova e com voz firme disse em direção ao buraco: "Esse não é o lugar dela, diga o seu e a gente vai achar." O silêncio durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para me fazer acreditar que o cemitério inteiro respirava junto. Então, a voz subterrânea repetiu o nome, mais nítido, com sobrenome e tudo, como se lesse seu próprio epitáfio. Eu gelei. O Ivo se levantou, passou a mão na testa molhada de chuva e disse apenas: "Vamos ter que levar para a outra quadra." Eu não sabia se falava sério ou se tentava me enlouquecer, mas percebi pela expressão dele que não havia espaço para dúvida. A terra tinha rejeitado, e naquele momento não era mais a gente que mandava no enterro. Erguer novamente o caixão sob aquela tensão foi uma tarefa quase impossível. Cada puxada parecia contrariada por uma força contrária, como se a própria terra não quisesse devolvê-lo.
mas conseguimos. O corpo voltou para o pedestal improvisado e o Ivo, sem explicar nada à família, pediu que aguardassem dentro da capela. Disse que faríamos um ajuste técnico, mas o olhar dele denunciava que se tratava de outra coisa. Eu não questionei. Estava dominado pelo mesmo terror que já se infiltrava em cada fresta do cemitério. Seguimos pela alameda estreita até a quadra mais antiga, onde o jazigo aberto parecia nos esperar. A tampa de mármore continuava deslocada, e um cheiro de mofo e umidade escapava de lá de dentro, carregando um frio que não combinava com a noite abafada. Colocamos o caixão próximo à entrada e o Ivo, com mãos firmes, acendeu uma lanterna. A luz revelou inscrições gastas na pedra, quase ilegíveis, mas ainda era possível distinguir o nome que a voz havia repetido. Era ele, o verdadeiro dono da cova. O rádio do motorista, que havia ficado em silêncio, chiou de novo, e no chiado se formaram palavras desconexas, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Reconheci o nome mais uma vez, agora repetido em coro. A sineta da capela, distante, respondeu com 3 badaladas secas, sincronizadas com os chiados, como se todo o cemitério estivesse orquestrado em torno daquele instante. A família, assustada, rezava alto atrás de nós, sem entender. O Ivo, com calma incomum, apenas disse: "É aqui." As cordas foram reposicionadas e começamos a descida no jazigo antigo. Desta vez, não houve resistência. O caixão escorregou, suave, como se a terra finalmente o aceitasse. Nenhum tranco, nenhum som estranho, apenas o murmúrio dos familiares e o barulho da chuva voltando a cair, fina, como quem lava o ambiente. Quando a caixa repousou no fundo, uma lufada de vento atravessou a quadra e apagou todas as velas da capela, restando apenas a luz da lanterna na mão do Ivo. Nesse instante, ouvi com clareza uma voz feminina, doce e tranquila, saiu de dentro do jazigo e disse apenas: "Obrigada." O frio se dissipou, as cordas ficaram leves e até o rádio voltou ao silêncio comum. A filha da senhora caiu de joelhos, chorando como se tivesse recebido a prova de que a mãe descansava finalmente. O motorista não parava de fazer o sinal da cruz. E eu apenas tremia, com as mãos marcadas pela fibra da corda e a certeza de que nunca mais pisaria naquele cemitério sem escutar a sineta ecoando no fundo da memória. Terminamos o sepultamento em silêncio, selando o jazigo com pedras úmidas, como se fechássemos uma negociação antiga entre vivos e mortos. O Ivo me olhou uma última vez e disse: "Agora sim ela vai ficar." Não tive coragem de perguntar a quem ele se referia de fato. Saí dali sabendo que às vezes o cemitério não erra endereço. É a gente que insiste em não escutar.